Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Você está lembrado que durante a campanha eu falava, nós vamos abrasileirar o preço dos combustíveis, porque não tem explicação o Brasil ter preço internacional. Começou a acontecer. Vai acontecer no combustível, vai acontecer no gás e vai acontecer em muitas outras coisas aqui nesse Brasil. Os alimentos estão baixando, a carne baixou, sabe? O arroz baixou, o óleo de soja baixou. Sabe? As coisas estão baixando e é preciso baixar muito mais. A inflação está baixando, o dólar está caindo. Olá, eu sou Amanda Guerra e o jornal PT Brasil vai apresentar uma série com os avanços dos primeiros 6 meses do governo Lula. No episódio de hoje da série É o Brasil no Rumo Certo, vamos tratar de economia com mais renda para os brasileiros e para as brasileiras. Você vai conhecer as principais ações do governo Lula para baixar os preços dos combustíveis e dos alimentos. E hoje a nossa convidada é a presidenta nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann. Bem-vinda. Obrigada, Amanda. Uma saudação a você e todos que nos acompanham pelo Jornal PT. Presidenta, vamos começar falando aqui sobre as promessas, os compromissos do presidente Lula ainda na campanha, né? Redução dos preços dos alimentos, dos combustíveis, entre outras medidas para recuperar o poder de compra das famílias brasileiras. Qual a sua avaliação desses 6 primeiros meses do governo Lula, especialmente no campo da economia popular? Olha, primeiro, até antes de falar da economia popular, eu queria falar do resgate da relação institucional do país e também da luta para efetivarmos a democracia. Enfrentamos um golpe, enfrentamos uma situação bem difícil e o presidente Lula foi muito firme junto com as instituições para que a democracia no país fosse realmente um foco essencial, porque sem democracia a gente não consegue avançar. Agora, eu não tenho dúvidas dos avanços que nós tivemos nesses 6 meses em relação às pautas que nós colocamos na campanha. Está aí a economia popular e a vida do povo. Nós reorganizamos, né, o governo reorganizou o Bolsa Família, reajustou o salário mínimo, fez o reajuste na tabela do imposto de renda, trouxe de novo os mais médicos, relançou o Minha Casa Minha Vida, fez a correção na alimentação escolar que estava defasada, reorganizou as universidades, recolocando também os recursos para as universidades, recolocou o farmácia popular e a inflação começou a baixar. Isso porque teve uma medida muito firme em relação à Petrobras. Nós mudamos a política de preço da Petrobras. Deixou de ser dolarizada. Agora, o custo da gasolina, do diesel, enfim, do gás de cozinha, é feito com base também em referência aos preços nacionais da Petrobras. Isso foi muito importante e teve um impacto grande na questão da inflação. Então, eu acho que nós avançamos muito e eu não tenho dúvidas que o presidente Lula cumpriu quase com todos os seus compromissos de campanha no que diz respeito à economia popular e à vida do povo. A carne começou a baixar, os alimentos começaram a baixar, a gente vê outra realidade no país. E o presidente Lula também, os parlamentares, o setor produtivo, muitos empresários, né, importantes, de destaque no país, você também tem batido muito nessa tecla dos juros praticados pelo Banco Central, né, que sacrificam tanto a economia. O que precisa ser feito ainda para reverter esse processo de sabotagem, que é uma herança do governo Bolsonaro aí, que tem à frente o Campos Neto, que é presidente do banco? A atuação do Banco Central tem sido essencialmente política, porque não justifica o
Banco Central manter a taxa de juros em 13,75, uma taxa real de juros de quase 9%, quando a gente já está com uma inflação abaixo do centro da meta. Os últimos 12 meses a inflação deu 3,4%. O dólar vem caindo e vem se estabilizando. E o governo apresentou ao Congresso Nacional um projeto de arcabouço fiscal para, enfim, ter uma relação estável, né, sobre a política fiscal. Aprovou agora recentemente a reforma tributária. Todos os indicadores econômicos estão melhores. Então, eu não vejo outra razão que não seja política, porque o Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, e está fazendo isso. Nós, inclusive, entramos no Senado da República pedindo uma investigação ao Senado, que é o órgão fiscalizador do Banco Central, sobre a política monetária. Por que manteve isso, mesmo estando os indicadores positivos? Por que o Banco Central está fazendo com que tenha essa taxa de juros? Isso tem implicação na geração de emprego, porque os empresários não querem investir, o setor produtivo não investe, e tem, assim, uma visão que é geral de todo mundo que isso está demais. Então, esse é um desafio. Por isso, nós estamos contra essa política de juros e nós achamos que o Campos Neto tem que sair da presidência do Banco Central. Presidenta, a Câmara aprovou também a reforma tributária, né, proposta pelo governo Lula, uma vitória muito celebrada, né, na semana passada aqui em Brasília por todo o partido, e é uma demanda do setor produtivo, da sociedade, que já tem décadas, né? É algo assim que precisava ser feito mesmo, e o governo Lula consegue avançar nessa pauta. Mas como é que essa reforma deve avançar ainda mais para corrigir de fato as desigualdades sociais no Brasil? Olha, essa reforma foi muito importante, né? Porque ela simplifica o sistema tributário sobre o consumo, que é um cipoal, é uma coisa, tem uma série de medidas que, além de recolher o tributo, os empresários, o pessoal do setor produtivo tem que cumprir, e isso deixa o sistema mais caro. Então, ela simplifica, muda o recolhimento para o destino, e também teve algumas coisas importantes que nós conseguimos incluir, como foi a desoneração total de tributos da cesta básica, a redução de tributos para insumos de saúde, a redução de tributos para absorventes. Conseguimos colocar a tributação de IPVA também para jatinhos, jet ski, embarcações que antes não tinha. Então, você que tem carro paga IPVA, esse pessoal que tem esse tipo de bens não pagava, então a gente conseguiu colocar. Isso foi muito importante. Mas óbvio que agora nós precisamos de uma outra reforma tributária, que é que cai sobre patrimônio e renda, porque hoje isso é o que faz com que a gente tenha maior injustiça tributária, uma das maiores injustiças tributárias do mundo. 50% da nossa carga tributária sobre o PIB vem de consumo, então o pobre e o rico pagam igual. Quando você compra qualquer bem, ela vem o insumo, né? Vem o tributo sobre consumo. A gente quer que seja sobre bens e renda, porque tem uma diferença. O rico, sobre a renda, vai pagar mais do que o pobre, que tende a ser isento, né? Sobre bens também, quem tem mais bens paga mais. Então, essa é uma segunda fase da reforma tributária. Ela tem que ser apresentada em 180 dias da efetivação dessa reforma que aconteceu, e tudo que for onerado sobre bens e patrimônio vai ser descontado de consumo, ou seja, nós queremos que a carga de consumo caia. Isso é muito importante para a gente fazer a justiça tributária. Presidenta, indicadores e pesquisas de opinião mostram aí também que as medidas adotadas pelo governo estão apontando para a retomada do desenvolvimento no país, com a geração de empregos, de renda. Que medidas ainda precisam ser implementadas para manter o país no rumo do crescimento, mas também com mais inclusão social? Bom, em primeiríssimo lugar, mudar essa política monetária. Os juros têm que cair, porque nenhum país vai conseguir fazer desenvolvimento com uma taxa de juros dessa, porque isso afeta o crédito, portanto, o investimento do setor produtivo. A outra coisa é uma política ao setor industrial brasileiro, que essa reforma tributária já traz perspectiva para isso, melhora a situação do setor industrial. O Brasil hoje é um grande produtor do agronegócio, nós exportamos grãos, soja, milho, enfim, mas
nós precisamos também exportar produtos industrializados que gerem muito emprego, que gerem valor agregado. Então, a indústria precisa de uma política particular sobre isso. Sei que o ministro Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, já tem trabalhado nisso, o BNDES, com a Aloysio Mercadante, e o presidente Lula tem cobrado. Já teve uma política aí para a questão dos carros populares, mas nós temos que avançar. Aí é muito importante que o Estado brasileiro invista na ciência e tecnologia para ajudar o setor industrial brasileiro. Então, a gente ter investimento em ciência e tecnologia é fundamental para isso. E, obviamente, como eu te disse, essa outra reforma tributária que incida sobre patrimônio e renda, porque isso pode aumentar os recursos também para o Estado brasileiro e trazer justiça tributária, melhorando as condições de vida da maioria da população. Tá ótimo. Obrigada, presidenta Gleisi, aqui pela participação na série É o Brasil no Rumo Certo. Eu quem agradeço, Amanda. Obrigada a você e a todo o nosso pessoal que assiste o Jornal PT. Um grande abraço. A presidenta Gleisi aproveitou também para comentar a resolução do Diretório Nacional do PT sobre os 6 primeiros meses do governo do presidente Lula, sobre a atuação do PT neste primeiro semestre e os próximos desafios do partido que governa o país. Gleisi ressalta que, na avaliação do Diretório Nacional do PT, o Brasil vive o momento mais importante da sua história moderna e explica que fatores levam a esta conclusão. Vamos conferir. Olá, companheiros e companheiras. Neste final de semana, no dia 8, tivemos uma importante reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E nessa reunião, nós fizemos um balanço dos 6 meses do governo Lula e também da atuação do PT e dos nossos desafios. E eu queria passar um pouco para vocês o que nós discutimos. E nós avaliamos que o Brasil vive hoje um dos momentos mais importantes da sua história moderna. Com a eleição do presidente Lula, o país retomou a democracia e a normalidade institucional. Em 6 meses, o governo resgatou o diálogo com todos os setores da sociedade em bases democráticas, plurais e inclusivas. A economia apresenta melhoras, com a redução da inflação, do desemprego, que foram confirmados por indicadores e pesquisas de opinião. E a liderança do presidente Lula reposicionou o Brasil com soberania e protagonismo no cenário mundial. O Brasil voltou e completa o primeiro semestre mostrando estar no rumo certo. A eleição do presidente Lula foi uma vitória da civilização contra a barbárie. Uma vitória que, tanto por parte do governo como do PT, precisa ser consolidada diuturnamente no enfrentamento ao ódio, à violência, ao preconceito, à discriminação, ao armamentismo, ao golpismo, ao nazifascismo, que aflorou tão intensamente no último período. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras cumpre um papel histórico no processo de união e reconstrução nacional e no enfrentamento ao neoliberalismo e ao fascismo. Principal partido do país, promoveu a resistência ao golpe de 2016 e as suas nefastas consequências. Foi firme e combativo contra a perseguição ao presidente Lula e na conquista de sua liberdade. Nas ruas e nas urnas, o PT mostrou competência, capacidade de organização e compromisso com o povo brasileiro. Nos 100 primeiros dias de governo, foi retomada a tríade de combate à fome com os programas Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e valorização do salário mínimo, além da valorização da vida, com os Mais Médicos e outros programas na área de saúde. Os preços dos alimentos e dos combustíveis começaram a baixar, em especial a gasolina e o gás de cozinha. A qualidade de vida do povo começou a melhorar e a economia voltou a crescer, com sinalização de crescimento do produto interno bruto para além das expectativas do mercado e dos analistas. Ainda combinando o fortalecimento das exportações e o combate à fome no país, o presidente Lula anunciou o maior plano safra da nossa história, num montante de 364 bilhões de reais. Os recursos para apoio à produção agropecuária nacional representam um aumento de 27% na comparação com o que foi destinado no ano passado. E o Plano Safra da Agricultura Familiar também, por sua vez, teve aumento. São 75 bilhões, a um juro menor de 10% para assegurar a produção de alimentos no país. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, foi recriado e a Conab fortalecida para garantir os estoques reguladores. As condições básicas para o crescimento da economia estão sendo construídas, mas impõem um esforço final e definitivo, nas ruas e no parlamento, para derrotar a resistência do capital financeiro especulativo e rentista.
Avançar nesse cenário de positivas possibilidades e expectativas exige o enfrentamento e a superação de entraves conjunturais e estruturais. O primeiro deles é a taxa de juros, praticada por um banco central herdado do bolsonarismo, que insiste em sabotar a retomada da economia. Isolado pelo firme e constante enfrentamento do PT e do próprio presidente Lula, o atual presidente do Banco Central recebe a rejeição praticamente de todos os setores econômicos produtivos, além do povo espoliado pelos juros do cartão de crédito, inclusive para comer. Ao financiamento de qualquer bem. Uma petição formal de investigação sobre as ações do presidente do BC e sua responsabilização e afastamento do comando da instituição foi apresentada ao Senado por presidentes e lideranças do PT e outros 8 partidos. O PT apoia e participa da campanha realizada pelas centrais sindicais que pede a saída de Campos Neto. Ao mesmo tempo, para seguir avançando, é preciso implementar também o programa Desenrola, para que cerca de 70 milhões de brasileiros se livrem de suas dívidas, recuperem o crédito e as condições de consumo. Além de aprovar a importante reforma tributária sobre o consumo, é preciso avançar para tributar progressivamente renda e patrimônio, incluindo a tributação de jogos, mineração e importação. A correção das injustiças tributárias no país é uma condição básica para avançar na promoção da igualdade, fazendo com que quem ganha menos pague menos imposto. A reindustrialização do país também é parte decisiva para a retomada de emprego de qualidade em setores como o petrolífero, em especial refinarias e gasodutos, o biomédico, naval e automobilístico, entre outros tantos setores. Nesse sentido, torna-se decisivo o investimento em ciência e tecnologia e educação. Também faremos todos os esforços para corrigir os danos causados ao país no processo de privatização da Eletrobras. A exemplo da frente política que derrotou o fascismo, a continuidade do processo de mudanças impõe uma ampla articulação parlamentar. A busca pela ampliação das bases políticas no parlamento precisa estar acompanhada de um também amplo movimento de massas, articulado com as bases do partido e as organizações populares. Nós vencemos Bolsonaro nas urnas, mas temos de seguir enfrentando o bolsonarismo e a extrema-direita em todos os campos em que persistem na sociedade. Também devemos considerar que o processo eleitoral resultou em um governo de coalizão, com diferentes pensamentos e projetos de país. Assim, é papel do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras fazer a disputa política para afirmar os interesses dos trabalhadores e do povo. É tarefa do PT também trabalhar pela unidade da esquerda brasileira e de todo o campo progressista. A luta feminista e antirracista não pode ser pensada como agendas isoladas. Deve iluminar toda a dimensão do programa e das políticas públicas de nosso governo. É decisivo para avançar a democracia e a igualdade enfrentar com determinação o racismo, a misoginia e a violência social e política contra os negros, as mulheres e a população LGBTQIA+. Tais tarefas impõem avançar na politização das conquistas junto ao povo e à sociedade em geral. Para isso é preciso avançar na formação política e na mobilização das bases do partido, assim como aprofundar a relação entre a atuação institucional do PT, bancadas legislativas e executivo, com o trabalho partidário organizativo, instrumento essencial para o enfrentamento dos imensos desafios estratégicos que temos no horizonte. Embora haja muito que comemorar, é muito o que resta por fazer. Sabemos também que não basta administrar bem. Fizemos grandes realizações administrativas entre 2003 e 2016, mas isso não impediu o golpe, a vitória eleitoral da ultradireita e quase 7 anos de destruição. A implementação de nosso projeto se decide na luta política. Vamos fortalecer o PT na luta cotidiana da disputa de consciência política, da luta social, da reorganização nos territórios, do enfrentamento real ao retrocesso ideológico provocado pela disseminação do pensamento neofascista e focar a nossa atuação na identidade com o povo. Os comitês populares serão fortalecidos. Vamos organizar grandes campanhas populares, como essa que estamos organizando contra os juros altos e o presidente do Banco Central. Nesse terreno, é decisivo aprofundar os mecanismos de comunicação do partido, para que as conquistas e realizações cheguem às bases da sociedade. Nas eleições, o papel da comunicação do partido foi fundamental para fazer a disputa política em torno dos temas centrais, em especial da economia popular.
Agora é preciso buscar o desenvolvimento e uso das ferramentas necessárias para uma comunicação ágil, moderna e conscientizadora e construir a articulação e distribuição das informações com foco e atuação coletiva e acessibilidade. Enfrentar o ascenso da extrema-direita e a pauta excludente dos setores neoliberais exige um partido mobilizado e ciente da complexidade do quadro em que vivemos. A exigência da punição severa aos golpistas que no dia 8 de janeiro intentaram contra o Estado Democrático de Direito. Seus financiadores, estimuladores civis e militares é fundamental para a democracia brasileira. O mundo passa por uma das suas mais profundas crises, com deslocamento do centro econômico e questionamento de poderes unilaterais, além do agravamento da ameaça da guerra nuclear. Acertadamente, o presidente Lula descartou um alinhamento no conflito Rússia e Ucrânia e concretamente recusou o envolvimento militar do Brasil, propondo a formação de um grupo de paz para terminar a guerra. Com espaços estratégicos como a presidência dos BRICS, a presidência do Mercosul, a presidência do G20 que o Brasil assume no final deste ano, o papel junto à COP26 e a retomada dos fóruns internacionais contribuem para uma nova reinserção do Brasil como protagonista imprescindível para a transição econômica e geopolítica mundial. A recente realização do 26º Encontro do Foro de São Paulo também afirmou o papel histórico do partido na articulação das forças políticas de esquerda e progressistas para a construção dessa nova realidade. Diante desse quadro, é papel do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras fortalecer as posições soberanas do presidente Lula e do Brasil na região, na defesa de um mundo multilateral, no questionamento do dólar como moeda hegemônica, na cobrança de reformas nos organismos políticos e econômicos internacionais, na luta global contra a desigualdade e no combate à crise ambiental e também na busca da paz. Um novo Brasil está emergindo de um período submetido ao obscurantismo social, econômico e político, simbolicamente expresso na tentativa frustrada de um golpe de Estado em 8 de janeiro. O balanço dos primeiros 6 meses do governo Lula responde ao compromisso assumido nas urnas, em sintonia com a história do partido e renovando a liderança política e democrática do presidente Lula. Estamos no rumo certo, mas é preciso avançar mais, com participação social e popular, com desenvolvimento, igualdade, democracia, soberania e paz mundial. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras não faltará ao Brasil e ao povo brasileiro. E você segue em sintonia com a Rede Povo de Comunicação para mais informações sobre os 6 meses do governo do presidente Lula. É o Brasil no rumo certo. Vem com a gente, meu Brasil, que o povo tá gostando, nossa vida melhorando. É o governo trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando. É o governo trabalhando. A inflação caiu, a picanha caiu, a gasolina já caiu, isso todo mundo viu. O diesel caiu, o álcool caiu, gás de cozinha já caiu, tá voltando o meu Brasil. Bolsa Família voltou, o Mais Médico voltou, o Brasil sorridente voltou. É trabalho com amor, trabalhando, trabalhando, nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando, é o governo trabalhando, 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 nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando, é o governo trabalhando. União e Reconstrução, Governo Federal.